Pessoal, vamos lá então, vamos retomar. Agora nós vamos fazer a página 48 do Trilhas de Aprendizagem, tá bem? Bom dia, boa tarde, espero que vocês estejam bem. Vamos lá então, para a gente finalizar essas atividades do Trilhas. Nós estávamos falando então sobre o gênero anúncio, tá? E aí a gente viu essa parte da questão do título, da imagem, do corpo do texto, os elementos que um anúncio tem que ter, né? E a diferença entre anúncio e pôster. E aí a gente avaliou dois anúncios. Dois cartazes. Um que é sobre a Unicef, né? E sobre o racismo contra os indígenas, e o racismo contra as pessoas negras, né, também da Unicef. Aí agora a gente vai responder os exercícios da página 48, tá bom? Vamos continuar. E da 49. Então vamos lá. No exercício 2 está escrito assim: o que o anúncio publicitário promove? Ele promove, ou seja, a gente viu a diferença, né, entre cartaz e pôster. E a gente viu que o cartaz, ele tem, aqui eles colocaram anúncio, né? Mas é cartaz. O cartaz, que também é um anúncio, mas o cartaz, ele tem essa função de informar, né? De comunicar algo. Então, o que esse anúncio, o que esse cartaz, ele está promovendo? Ele está promovendo um serviço, um produto, uma campanha ou uma instituição? O que vocês acham? Voltando lá, e pensando nessa questão, em um mundo de diferenças, enxergue a igualdade. Aí ele fala das crianças negras e indígenas que sofrem discriminação e que não têm acesso à educação, à saúde, ao desenvolvimento, ou seja, não têm acesso a uma vida digna e que, por isso, às vezes não conseguem ter um futuro promissor, tanto quanto, na maioria das vezes, né, salvo as exceções, tanto quanto as pessoas que têm acesso, né, a uma educação de qualidade, a saúde, a educação, enfim, né? Então esse anúncio ele está promovendo o quê? O que vocês acham? Ele está promovendo um serviço? Está anunciando algum produto? Um produto está anunciando? Não, né? Um serviço, ele está anunciando um serviço que está sendo feito. Uma campanha é uma campanha contra o racismo, né, para que as pessoas enxerguem a desigualdade social, ou é uma instituição, ou ele está só anunciando a Unicef. O que ele está fazendo? Esse anúncio. Né? Pensando aí na frase, ó, em um mundo de diferenças, enxergue a igualdade. Ele está lançando o quê? Né? Um serviço, um produto, uma campanha ou uma instituição. Então, pensem aí, os dois estão dando foco para as crianças negras e indígenas que sofrem preconceito. Então, ele está fazendo o quê? Né? E, tem o próprio nome do que é no cartaz, né? Embaixo ali em azul, ele já está dizendo o que é. Se você procurar direitinho, você encontra, tá? Vou dar duas dicas. Não é um serviço e não é uma instituição. Então, é um produto ou uma campanha, tá? E aí você marca o X na correta. Qual é o título dos dois anúncios publicitários? O título, a parte que mais está em destaque. Em um mundo de diferenças, enxergue a igualdade. Tá? Esse é o título. Qual é a relação da imagem com o título do anúncio publicitário? Então, o que tem a ver a criança negra e a criança indígena com o título do combate à desigualdade? Por quê? A gente já falou, né? Essas crianças são as crianças que mais sofrem com a falta de acesso, com a discriminação. E é por isso que eles colocaram essa foto e a ideia do combate à desigualdade. Quem é o responsável pelo anúncio? O que você sabe sobre o anunciante? Quem está à frente desse anúncio? A gente viu, né? A gente viu. E o que é essa organização, a Unicef, né? Se você não sabe, dá uma pesquisadinha no Google. O que é a Unicef? Né? Para que ela serve? Tá bom? Na 6. Que impacto esse tipo de anúncio publicitário produz em nossa sociedade? Posicione-se a respeito do tema. Então, sobre a questão da redução da desigualdade com os negros e com os indígenas, o que esse anúncio, né, o que ele promove? Que impacto as pessoas que leem esse anúncio têm?
Eu acredito que o primeiro impacto é a foto de uma criança e aí a idade, 29 anos, e a profissão advogada e um futuro pela frente. Ou seja, ela pode ser advogada se ela tiver a chance de ter um futuro com saúde, educação, né, com acesso, né, a mesma coisa com o caso da criança indígena, né, o Carlos Patachicoré. Aos 36 anos, ele pode ser médico, mas para isso ele precisa ter o acesso. Então, essas fotos mostram crianças que um dia se tornaram adultos e que podem seguir essas profissões se elas quiserem, né? Mas elas precisam chegar a ser adultas e para isso elas precisam viver num mundo com menos discriminação, tá bom? Então, esse é o impacto para a nossa sociedade. Pensar nas populações, nas minorias, né? Nos negros e nos indígenas e na dificuldade que a gente tem de acesso, tá bom? E aí, você concorda com isso? Você discorda? Você acha que realmente os negros e os indígenas eles têm menos acesso à saúde de qualidade, educação, à moradia? Eles têm menos acesso? Você acha que sim, que não? Por quê? Você concorda com esse anúncio? Você acha que é importante ter um anúncio defendendo essa igualdade, né? Enxergar as diferenças para que essas pessoas que têm menos acesso consigam, né, também ter sucesso, também ter uma vida digna. Vocês concordam com esse anúncio ou não? Tá? Então, você vai se posicionar a respeito do tema. E na questão 7, qual é o corpo do texto? Qual informação essa parte do anúncio amplia em relação ao que é anunciado? O corpo do texto é aqui, né, embaixo. Ó, o Brasil tem 31 milhões de crianças negras e indígenas, a maioria sofre discriminação racial sem ter acesso à educação, à saúde e ao desenvolvimento. Ajude a mudar essa realidade, contribua para uma infância sem racismo. E aí está lá escrito participe da campanha. Então, na 7, qual que é o corpo do texto? É essa parte mais escura embaixo, tá? Não precisa copiar, tá bom? A gente já sabe. O corpo do texto é essa parte mais escura aqui, são as letras menores, tá? E que informação qual informação essa parte do texto amplia em relação ao que é anunciado? O que ela fala em relação às crianças negras e indígenas? O que ela tá dizendo em relação a essas crianças? Essas crianças têm sucesso na sociedade, são bem tratadas pela sociedade, têm acesso às coisas? Não, né? Então, ele fala mais uma vez que essas crianças sofrem com a discriminação e que a discriminação e o racismo, né, a discriminação racial, gera também a desigualdade, a falta de acesso, né, que essas crianças não têm e não conseguem nem chegar à vida adulta ou nem exercer a profissão que elas querem exercer porque elas não têm a condição de ter um acesso, né, de qualidade, a uma educação de qualidade, tá bom? Então, é isso que vocês vão responder lá na 7. Tranquilo, né? Então, para a aula de hoje, vocês vão fazer, então, a questão 2, da 2 até a 7, tá? E aí, qualquer dúvida, vocês me escrevam, mas eu acho que é isso, é simples, né? Esse anúncio, ele está falando sobre a desigualdade social, sobre a dificuldade que essas crianças têm, diferente de crianças brancas, de crianças ricas, de crianças de crianças que fazem parte da elite brasileira, que tem todo o acesso, toda a condição, toda a chance de ter acesso. Já essas crianças, elas podem ser isso, elas podem ser médicos e advogados também, mas elas precisam de auxílio para combater a desigualdade, tá bom? É isso. E aí, qualquer dúvida, vocês me escrevam, se vocês tiverem alguma dúvida com relação às questões. Não esqueçam que quem não tem o Trilhas, né, para muita gente não chegou, pode fazer no arquivo que eu disponibilizo lá no Classroom, ou pode fazer no caderno, tá? E aí, tira a foto, me manda e eu faço a correção. Todas as atividades que vocês estão fazendo estão sendo contabilizadas, tá bom? Então, fiquem tranquilos que isso vale, vocês estão tendo aula, isso vale como horário de aula também, tá? E aí, qualquer dúvida, me escrevam, certo? Até mais, até a próxima aula. Aí, na quinta-feira, a gente continua falando sobre anúncios, tá bom? E respondendo as questões. Não esqueçam de responder todas as questões. Tem aluno marcando atividade entregue e não entrega. Então, preste atenção se você respondeu tudo, se você mandou a imagem do seu caderno, da sua apostila direitinho, tá bom? Até mais, até a próxima aula. Bons estudos. Beijo, tchau!